Saudamos a todos os nossos irmãos internautas com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos nós aqui para comentarmos mais uma lição que desta feita vai ser a pessoa do profeta Abacuque. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus em Joaquim Nabuco, estado de Pernambuco, sobre a presidência do pastor Ailton José Alves, que é pastor, presidente da igreja e pastor presidente da nossa convenção. Estamos juntos novamente e gostaríamos de convidar você para nos acompanhar neste comentário, pois eu sei que vai chegar até o seu computador, a tua sala, onde você estiver. Então nos acompanhe, para nós é uma alegria, um prazer ter você como o nosso ouvinte, o nosso irmão que está nos acompanhando desta feita. Então, nós estamos estudando, como sempre, os 12 profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. E nesta feita estamos hoje com a lição de número 9, Abacuque e a soberania divina sobre as nações. O nosso textual que nos diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele? Abacuque capítulo 1 e o versículo de número 13. A nossa verdade prática, a fim de cumprir os seus planos, Deus age soberanamente na vida de todas as nações da terra. Então, queridos, nós neste momento, como sempre, estamos aqui. A minha pessoa, pastor Severino Honório da Silva, pastor local nesta igreja. Tenho aqui o presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, o presbítero Gene Kelly, o presbítero Valdelso, que estão aqui para fazer o comentário desta lição. E como o cinegrafista, o professor e jornalista Dário Pereira, que também é professor da escola dominical, e também o nosso operador técnico, nosso irmão Afonso, que nos ajuda na postagem destes vídeos. Então, nós só temos que agradecer por esta equipe que Deus tem nos dado. Então, nós vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O livro de Abacuque é o primeiro ponto da nossa lição, e o primeiro subponto que tem como contexto histórico. O comentarista deste ponto está com o nosso irmão o presbítero Nelson Ramos, que agora vai nos comentar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez quero agradecer a Deus por estar aqui juntamente com o pastor e os companheiros, para juntos nós fazermos esse trabalho convosco, que é o trabalho do Senhor. E tratando do contexto histórico, quando nos mostra que Abacuque, a palavra Abacuque quer dizer abraçado. Abacuque exerceu o seu ministério quando os caldeus marchavam vitoriosamente pelo Oriente Médio. Tal marcha iniciou-se em 627 a.C. e foi concluída com a vitória sobre o faraó Neco do Egito, na batalha de Carquemis. Esta palavra Carquemis tratava-se de uma cidade na margem do rio Eufrates, onde a mesma, há anos atrás, tinha sido construída, tinha sido conquistada por Josué. Tempo em que, de fato, os caldeus tornaram-se um império pujante, quer dizer, forte, poderoso, e com isso vieram invadindo até chegar a Jerusalém. Isso mostra que o profeta era contemporâneo de Jeremias,
Sofonias e outros mais, que juntos sempre eles falavam contra a tirania de diversos reis que estavam governando Jerusalém, ou seja, o povo de Deus. Entretanto, eles começavam a oprimir de uma forma ou de outra os menos favorecidos. Com isso, Abacuque começou a clamar a Deus por uma providência, e Deus, fazendo isso, começou logo de início aqui, quando os caldeus começaram a destruir logo o povo do Egito, que tratava-se do forte faraó Neco, que foi destruído. Nós vemos aí o contexto histórico, né, do livro de Abacuque. Deus, ele sempre procura executar as suas obras e fazer cumprir a sua palavra. E Deus usa, Deus levanta reis, abate reis. Deus é aquele que tudo faz, porque Ele é Senhor de toda a terra. E nós vemos que a vida pessoal do profeta, sobre o comentário do presbítero, nosso irmão Geniquero dos Santos, ele agora vai nos comentar, no segundo subponto do primeiro, a vida pessoal, que é muito importante que nós tenhamos este conhecimento para sabermos falar e ensinar e pregar sobre a vida deste grande profeta que está relacionado em meio dos 12 profetas menores. Presbítero Geniquero, a vez é sua. Também saúdo a todos com a paz do Senhor, e como a nossa lição registra, há poucas informações a respeito do profeta Abacuque, tanto dentro do seu livro como fora. Nós não temos informações mais profundas a respeito dele, a não ser o que já falou o nosso presbítero, nosso irmão Nelson Ramos, que o seu nome significa abraçado, e que ele era aceito perante a sociedade, e como a nossa lição fala, ele era provavelmente da família sacerdotal. Então, informações mais profundas, como já falei, não temos a respeito desse profeta, mas cremos que assim foi a vontade de Deus, em que muitas vezes grandes coisas e grandes feitos não trazem muitas informações, mas aprove a Deus utilizar esse profeta para que proferisse as palavras que estão contidas na nossa lição e dentro do livro que traz o seu nome. Este comentário é de suma importância, pois não existe uma pessoa que tenha escrito na palavra de Deus algo que não tenha uma origem. Deus, ele busca homens fiéis, e Abacuque foi um abraçado de Deus, como você também que está nos acompanhando através da nossa página. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te nomeou, e você está no rol dos santos, não é? No rol dos fiéis. E agora nós vemos a estrutura e mensagem do livro de Abacuque, porque tudo tem uma origem, tudo tem o seu começo, nada acontece por acaso ou aleatoriamente. Deus tem tudo planejado. Presbítero Valdielso, nos fale sobre a estrutura e mensagem do livro do profeta Abacuque. Meus irmãos, desejo vos cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor e agradecer assim a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez para comentarmos esta lição tão abençoada. Estrutura e mensagem. No estudo passado, nós aprendemos que o termo pesado que foi usado contra a cidade de Nínive, ele indicava uma sentença pesada e profecia. A exemplo do livro de Naum, esse oráculo foi revelado a Abacuque na forma de visão.
A profecia divide-se em 3 capítulos. O livro está dividido em 3 capítulos, sendo o seu primeiro capítulo uma denúncia à corrupção que estava generalizada da nação e a consequente resposta divina. No capítulo 1 vem mostrando isso, que a corrupção do povo de Judá estava terrível, estava tremenda diante de Deus. Então, Deus, Ele enviou a sua resposta para aquela nação. O segundo também é outra resposta de Deus, é outra resposta divina, o Eterno novamente respondendo aos crentes lá, ao povo lá de Judá. E o terceiro mostra a oração que o próprio profeta ele fez diante do Senhor, pedindo ali de uma forma de canto que aquele povo viesse ser avivado novamente, viesse ser tomado novamente pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, porque aquele povo também, o povo de Judá também se esqueceram em um certo momento dos benefícios de Deus. Então, este livro nos traz estas mensagens, mensagem de correção para aquele povo, uma mensagem que o povo estava precisando dela. Então, nós vemos aqui ainda que o oráculo divino, que ele possui a mesma estrutura dos salmos, tem como principal ênfase a fé. Sem fé, como é que o homem vai ver a Deus? Isso é impossível. Então, a mensagem central deste livro é que o justo, ele não pode, ou seja, ele vive só da fé. Fora a fé, ele não tem condições para viver. Como nós acabamos de ouvir, agora este comentário, a estrutura da mensagem do profeta Abacuque, nós sabemos que a estrutura é tudo aquilo que dá sustentação, base para aquilo que se está fazendo. Né? Então, o presbítero Valdelso, ele foi enfático nas suas palavras. Isso faz com que nós possamos crer cada dia mais na palavra de Deus. Então agora nós estamos passando ao segundo ponto da nossa lição, que tem Abacuque e a situação do país. Preste bem atenção a esta expressão, Abacuque e a situação do país. Então, nós vamos agora para o primeiro subponto do segundo, o clamor de Abacuque, com o presbítero nosso irmão Geniquel. Muito tempo nós entendemos pelo comentário da nossa lição e pelo que registra o livro de Abacuque, que ele clamava a Deus, orava a Deus em busca de uma solução. Que Abacuque começou a contemplar o colapso da justiça no meio do seu povo. Diz a lição que havia uma falência da justiça e um abuso opressor das autoridades relacionados aos pobres. E Abacuque agora começa a clamar a Deus. Nós encontramos algumas expressões no livro de Abacuque, como até quando, Senhor, como por quê? E Abacuque começa a fazer algumas indagações e clamar a Deus. E dá a entender que já fazia tempo que Abacuque clamava a Deus em favor de justiça relacionado aos pobres do seu povo. Mas não sei e também não quero determinar que Abacuque achasse que Deus não estava vendo a situação.
Mas mais à frente nós encontramos a resposta de Deus, como o comentário que nós vamos ver um pouco mais à frente na nossa lição, e Deus mostrando que estava atento a tudo e mandou a resposta necessária. Então nós ouvimos que o clamor de Abacuque era por justiça, né? Que Deus pudesse intervir na situação em que se encontrava aquele país, né? A injustiça que imperava, que tomava conta, né, daquela nação, e agora Abacuque se colocava diante de Deus para clamar, para interceder e pedir misericórdia, porque geralmente quem paga, né, quem sofre, são os menos favorecidos, mas Deus, Ele é juiz de toda a terra, e Ele julga a causa dos necessitados. A descrição do pecado, né? A descrição do pecado é o segundo subponto do segundo ponto, com o presbítero Nelson Ramos. Então você vai ouvir agora o que era que acontecia, presbítero Nelson. Na descrição do pecado, o que estava existindo lá era a lei não estava sendo empregada como verdade, na verdade, estava sendo mudada. O errado ficava por certo e o certo ficava por errado. Então eles humilhavam os menos favorecidos. É por isso que aqui na nossa lição nos diz, a estrutura poética nessa descrição revela a falência da justiça e o abuso, o opressor das autoridades em relação aos pobres. Os pobres não tinham direito a nada, eram humilhados, não era compreendido. Aí onde mostra a situação, quando o Abacuque não concordava com nada disso, começou a clamar a Deus, e no capítulo 2, por diante, nós vamos encontrar os 5 ais. Capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 12, e o capítulo 2, versículo 15, e o capítulo 2, ainda o versículo 19, que está se tratando agora da justiça de Deus, onde Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele vai ficar só esperando a justiça de Deus, o que é que Deus ia fazer e como ia fazer. Então, queridos irmãos internautas que estão nos assistindo através da nossa página, o que nós temos visto nos dias atuais não é nada diferente daquilo que acontecia naqueles dias, mas nós temos a palavra de Deus que nos adverte, que nos ensina, e nós que temos o conhecimento devemos atentar para aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Veja agora o terceiro subponto do segundo ponto da nossa lição, que diz o colapso da justiça nacional, com o presbítero nosso irmão Valdelso Moura. Bom, meus irmãos, conforme nós já ouvimos os nossos irmãos, nossos companheiros falar concernente à justiça, nós vimos que realmente a lei ele não estava mais cumprindo como era para ser cumprida. Quando era na esfera judiciária, havia ali a sentença, quando não era pronunciada ou quando dado o veredito, esse sempre beneficiava os poderosos, aqueles que mais favoreciam. Então, a sociedade sequer ela lembrava-se da lei. Esta era o poder coercitivo
ou seja, aquele poder que reprime, aquela força para manter a ordem pública, para garantir a segurança e os direitos dos cidadãos. Mas a influência das autoridades piedosas não foi suficiente para mudar o estado das coisas. Somente o Senhor, que com seu atributo de onipotente ali em Israel, é que pode fazer a plena justiça, tanto para aquele tempo como para hoje. Nós sabemos que vivemos em uma sociedade corrompida pelo pecado. E o próprio Deus, que tanto lá, na época de Abacuque, como hoje, só Ele é que tem a plena justiça para favorecer a todos. E nós queremos ainda passar para você que quando eles descumpriam a lei, pior seria para eles, como hoje não é diferente. Quando nós descumprimos a lei do Senhor, óbvio que vem a sentença de Deus para nós. Então, cabe a cada um parar para analisar que Deus, Ele é soberano e que tem todo o poder. Nós vimos como apresentou aqui o presbítero Valdelso sobre o colapso da justiça nacional. Quer dizer, eles já não se utilizavam mais das leis de Deus, que havia sido dado pelo próprio Deus, porque ela não fazia acepção de pessoas como não faz hoje também. Deus não faz acepção de pessoa ou de pessoas. Ele é um Deus justo e soberano. Deus, ele não se deixa levar por aparência, né? Nem tampouco por subornos. O nosso Deus, ele julga retamente. E nós vemos aqui agora, no terceiro ponto da nossa lição, a resposta divina. Você acabou de ouvir o clamor, a descrição do pecado e o colapso da justiça nacional. Mas agora nós vamos ver qual foi a resposta divina por causa de tudo isto. Com este ponto, o presbítero Nelson Ramos, o juízo divino é anunciado. O primeiro subponto do terceiro ponto da nossa lição. Presbítero Nelson, é com você. Antes de Abacuque perceber a gravidade da situação, Deus, na sua onisciência, já sabia de tudo e sabia já como resolver esse problema. É por isso que a Bíblia nos mostra, em João capítulo 3, versículo 7, o que eu faço hoje não sabe, mas saberá depois. Significa o quê? A forma de Deus trabalhar. Com isso nos mostra já o trabalhar de Deus. Na época, o faraó Neco era quem predominava. Deus levantou agora Nabucodonosor, que o destruiu. Depois de Nabucodonosor também vem outro, como Ciro, que também veio destruir. Portanto, também nos mostra aqui, fazendo também a alusão à vinda de Cristo, porque todo esse reino passado, mal de Jesus Cristo, ele permanece. Sendo assim, para nós concluirmos, mostra em Daniel capítulo 2, versículo número 42 a 45, nos mostra quando o rei de Babilônia ele teve um sonho a respeito de uma estátua com a cabeça de ouro, e o peito de prata, e assim, os pés de barro, os artérios também, e mostrava assim uma mão que avoava uma pedra que esmiuçava tudo aquilo. Então esse rei
todos eles se acabaram e o reino de Cristo também originou-se. E assim sendo, nos mostra também o trabalhar de Deus fazendo uma preparação para a vinda de Cristo. Portanto, os que voltaram de Babilônia falavam aramaico, o de Jerusalém hebraico, e ainda tinha os gregos. Por isso Cristo também falando hebraico, aramaico e grego. Aí está, como já expressou o presbítero Nelson, não é? Deus agora agindo, Deus agora atuando, não é? Em resposta ao clamor do profeta Abacuque e daqueles que estavam sofrendo, né? O salmista no Salmo de número 12, versículo 5, né? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, não é? E o Senhor, Ele se levanta para fazer justiça àqueles que estão sofrendo algum tipo de opressão. E, meu querido irmão, internauta, você amigo, quem sabe talvez ainda não tenha abraçado esta fé, Deus, Ele é um juiz justo e Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Então você também deposite no Senhor a sua confiança, espere nele e Deus vai fazer justiça à tua causa. Não está perdida, não. A tua causa não é uma causa perdida, Deus vai agir em teu favor. E nós vemos aqui que os caldeus e a questão ética, com o presbítero nosso irmão Genichelli, ele vai nos comentar esta parte. Como nós já comentamos, havia uma frouxidão na questão da justiça perante o povo. E Abacuque, ele orava a Deus, clamava a Deus, para que Deus fizesse justiça perante o seu povo contra aqueles que o oprimiam, que eram os mais abastados. E quando Abacuque veio a saber que o seu povo, ou a forma que Deus iria fazer justiça contra o seu povo, seria usar um povo que era mais ímpio do que o seu próprio povo, ele começou a questionar a questão da ética divina, de como Deus haveria de fazer justiça, tirando os erros do seu povo, usando um povo mais ímpio do que o seu próprio povo. Então Abacuque começou a questionar a Deus. Mas nós lemos na Bíblia Sagrada o próprio Senhor dizendo: o que eu faço, tu não sabes agora, saberás depois. Tudo o que Deus estava fazendo, levantando aquele novo império dos caldeus, através de Nabucodonosor, e permitindo que os caldeus fossem até Judá e posteriormente conquistassem o seu povo, era uma forma de Deus mostrar ao seu povo que eles não eram autossuficientes, que eles tinham que reconhecer que a sua proteção, a sua segurança estava em Deus, o que eles vieram a reconhecer posteriormente, depois que passaram pelo cativeiro. Nesta parte, nós ouvimos o presbítero Genichelli expressar a forma como os caldeus e a questão como eles agiam e faziam as coisas. E agora nós estamos entrando no quarto ponto da nossa lição, que diz: Deus responde pela segunda vez. Queridos, Deus está vivo, Deus não está morto, nada foge
do olhar de Deus. Aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Não importa quem seja você. Seja justo, seja leal, seja coerente com aquilo que você está fazendo, e Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar, porque Deus, ele é justo e misericordioso. E nós vemos aqui, Deus responde pela segunda vez, à espera de Abacuque, novamente com o presbítero Genichelli. Presbítero Genichelli, nos fale desta espera de Abacuque. Abacuque agora sabedor que Deus estava ouvindo o seu clamor e estava contemplando o que estava se passando com o seu povo. O povo estava agindo injustamente? Estava. Mas Deus estava contemplando tudo aquilo. E Abacuque agora era sabedor que Deus estava contemplando, estava ouvindo o seu clamor e que iria responder ao clamor dele, que era servo do Senhor e que era profeta. Então, a única coisa que cabia agora a Abacuque era se colocar na posição de atalaia, como a lição nos fala, e aguardar o momento determinado que Deus viria a ele e falaria com ele, para que através dele a palavra de Deus pudesse ser repassada ao seu povo, e foi essa a posição que Abacuque tomou. Segundo subponto do quarto ponto da nossa lição, a visão. Aquilo que Deus mostrou a Abacuque com o presbítero Nelson Ramos. A visão veio com nitidez ao profeta Abacuque, com a finalidade que ele escrevesse, para que servisse para todos, e também mostrando que todos aquele reino iriam acabar-se. Ou acabasse, mas o povo de Deus, porém, não se acabava, porque Deus não ia acabar com aquele povo, porque daquela linhagem era onde sairia, como saiu o Messias, o Salvador do mundo. Por essa razão, quando ele veio, hoje nós estamos aqui, porque essas escritas têm servido para nós até hoje, e aprendemos, servindo para nós e para outros, e até a vida de Cristo vai continuar servindo. Aí foi a resposta do presbítero Nelson sobre a visão que teve o profeta Abacuque. Agora, o terceiro subponto, o justo viverá da fé, com o presbítero Valdelso Moura. Queridos, o justo viverá da fé. A expressão alma que se incha refere-se ao orgulho dos caldeus. O justo é aquele que crê no julgamento de Deus sobre a Babilônia. Ele sobreviverá à devastação de Judá pelo exército de Nabucodonosor. O justo pela sua fé viverá. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. O justo, ele não vive só pelo que vê, sente, percebe, imagina ou pensa, porque andamos por fé e não por vista, porque acreditar naquilo que vê o negócio torna muito mais fácil. Então, Deus, ele querendo aqui, tanto para aquele povo, quanto hoje para mim e para você, que nós venhamos primeiro a acreditar nele, a confiar nele, para depois nós ver os feitos de Deus sendo realizados. Então, por esse motivo, o homem tem que viver da fé.
Nós louvamos a Deus, pois temos chegado ao termo da nossa lição e o comentário que foi feito de suma importância para a edificação da nossa vida espiritual. Quem sabe você esteja com a visão voltada simplesmente para as coisas materiais e deste mundo. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Não é? Então nós temos que estar com a visão posta em Deus. Fé é plena confiança em Deus, querido irmão, internauta, você que está nos acompanhando. Neste momento, eu quero fazer uma oração por você, porque talvez você esteja olhando a situação atual deste mundo e nós muitas vezes nos perguntamos, ficamos questionando por que tantas coisas estão acontecendo. Mas fique certo de uma coisa, que Deus vai pedir conta a todos que estão envolvidos neste mundo, que estamos pisando nesta terra. Então, somente 2 versículos da palavra de Deus para finalizarmos e fazermos uma oração em nome de Jesus. No capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, que está na nossa revista, na leitura em classe da nossa lição deste domingo, o capítulo 2, versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que o que possa ler, o que passe correndo. Então Deus disse: olha, faz notório, escreve, faz com que eles vejam. Aí o versículo 3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, e se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Queridos, o que nós estamos falando é algo que você precisa saber, que um dia vai se cumprir. Tem se cumprido e ainda vai se cumprir. Mas vai se cumprir. Então você abrace esta fé. Eu vou orar por você. Quem sabe você tenha sido injustiçado, esteja passando por algum problema semelhante, tenha sido humilhado, mas Deus tem uma resposta de paz para você. Vamos orar agora? Supremo Deus, Criador eterno, em nome de Jesus eu quero, Senhor, te agradecer neste momento por este espaço, Senhor, que o Senhor tem nos concedido através da internet, através dessa página, Senhor, chegar aos lares, a lugares tão distantes, que a nossa mente, quem sabe, não pode imaginar, Senhor, aonde está chegando, mas sabemos que está indo para os últimos rincões desta terra. Meu Deus, abençoe os nossos internautas, pessoas amigas que estão nos acompanhando através da nossa página. Tu és Deus, quem sabe tenha sofrido algum tipo de injustiça, mas Tu és o justo juiz de toda a terra. Meu Deus, ajuda, faz com que, Senhor, a estima desta pessoa seja restabelecida, Deus, e que ele possa confiar e saber que há um Deus nos céus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, queridos, que Deus continue nos abençoando. Nós vivemos por fé, nós compramos, nós nos movemos por fé. Então faça isso também, porque fé é confiar em Deus. Nós queremos, neste momento, convidar a todos os nossos internautas para que estejam conosco no próximo comentário. Não deixe de divulgar a nossa página para outras pessoas, www.adenabuco.com. Se você tem alguma dúvida, mande suas perguntas, suas dúvidas, né? E nós responderemos. Na próxima semana estaremos com a lição de número 10, que traz como título Sofonias, o juízo vindouro. Então será de suma importância, pois é um estudo sistemático
e você tem muito a aprender e saber porque Deus age em determinados momentos. Que Deus abençoe a todos. Queremos agradecer ao presbítero Nelson, o presbítero Geniquele, o presbítero Valdelso, o cinegrafista hoje é Dário Pereira, nosso jornalista e professor, e o nosso consultor técnico, o nosso irmão Afonso. Que Deus abençoe em nome de Jesus.